Olá amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e desta vez, meus amigos, finalmente ela começou, a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Nós já tivemos alguns jogos, tivemos a estreia do México que foi avassalador contra... Peraí, deixa eu botar o microfonezinho. Pronto. Acredito que mesmo assim tinha som, mas deu certo. Estreia do México avassalador contra a África do Sul. O Canadá empatando com a Bósnia e Herzegovina. E também nós tivemos os Estados Unidos, outro país, os três países anfitriões estreando, né, perdão, goleando o Paraguai, que num caso que eu não esperava que o Paraguai fosse fazer um negócio desse, fosse estar tão perdido no jogo, e que os Estados Unidos fosse tão Barcelona de Guardiola, né, digamos assim. E cara, eu não vou falar muito sobre esse jogo, porque como prometido, eu vim aqui no dia de folga, no nosso querido sabadão, dia 13 de junho de 2026, no dia da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, que vai jogar contra a seleção marroquina, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou fazer aqui um pequeno pré-jogo para vocês, vou trazer um pouco de como estão os momentos das seleções, tá? Vamos lá. A seleção marroquina vem completa, com seus melhores jogadores, mas o Hakimi está em menos forma, apesar dele ser um cara muito bom, ele está em menor forma. Por quê? Porque ele se lesionou ali no final da temporada, mas voltou a tempo, conseguiu jogar ali a Champions. Não ficou a Champions toda, foi substituído lá, não sei se foi no segundo tempo ou foi na prorrogação. Mas ele jogou a Liga dos Campeões, a final e tudo. Deu tudo certo e agora está pronto para voltar para a Copa do Mundo. Tá? O único desfalque da seleção brasileira, tirando o Wesley que foi cortado, é o Neymar. Tá? Dos relacionados, né, dos convocados, é o Neymar. Tá? Mas mesmo assim também não vai impactar muito, porque a seleção brasileira já tem jogado sem o Neymar. Ele está no departamento médico, teve lesão ali. E outra, vamos lá. Digamos assim que os times não têm nenhum desfalque, né, basicamente, porque o Neymar já não é um cara muito presente no ciclo inteiro, praticamente, se lesionou bastante, nem nesse final, principalmente, né, o Neymar não jogou nenhum jogo ainda com o Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, tá, mas ele está convocado aí para a Copa do Mundo, talvez mais por apoio psicológico à galera, e vamos ver o que dá, né. O Brasil, ele vem de 2 amistosos aí contra o Egito e o Panamá, goleou 6-2 no Panamá, no jogo que eu já falei, que a seleção brasileira titular foi terrível e a seleção brasileira reserva fez o que devia fazer ali contra o Panamá. Mas assim, de um jogo para outro, fazendo alterações, com tantos jogadores, como mudando a forma de jogar, um pouco, né, pelo menos dela. A seleção brasileira fez o quê? Cobriu melhor os espaços, né? Como eu mencionei aqui, foi contra o Egito. O problema é que ali não dá para ser um grande parâmetro, porque o Egito jogou mal. Também é uma seleção não muito fraca. Foi eliminado, acho que foi por Senegal, se eu não me engano, na semifinal da Copa das Nações Africanas, tá? E não é parâmetro. O Salah não jogou o primeiro tempo, jogou o segundo, e quando jogou até que deu certo as coisas que ele tentou fazer. Né? Ele teve espaço para tocar a bola, ele sabia onde estava a galera, né? Com o pouco espaço que teve, ele ainda conseguiu fazer alguma coisa, mas ele teve bastante espaço para jogar sim, é verdade isso, tá? Aí o que acontece? Vem a seleção brasileira, melhora de um jogo para outro, é verdade, mas ainda tem esse problema. Ainda tem esse problema da seleção brasileira oferecer muitos riscos aos adversários. O Ancelotti parece que não vai abrir mão do 4-2-4, né, de subir mais esses atacantes, de colocar o Rafinha, por exemplo, mais centralizado pelo meio, colocar o Matheus Cunha também parecido com o 10, um centroavante meio mais fixo como o Igor Thiago, pinta às vezes, mas o Matheus Cunha também fica ali muito móvel, né, e eu não sei muito bem como é que vai ser, não saíram as escalações ainda, mas é muito provável que, assim,
ele venha justamente com o Rafinha e o Igor Thiago ou o próprio Matheus Cunha no ataque, tá? Junto com o Vinícius Júnior na ponta esquerda e na ponta direita, muito provavelmente ele vai botar o Luiz Henrique, que não tem ninguém pro lugar dele. A verdade é essa, porque o Estevão, né, tá machucado aí. Na verdade, ele se recuperou pouco antes, né? Ele se recuperou bem no começo da Copa. Podiam ter levado, pô, e se recuperar agora. Mas, cara, é o seguinte: a seleção brasileira não vem no bom momento, tá? E a torcida vem muito desconfiada, principalmente de Vinícius Júnior, porque o Vinícius não rende nada pela seleção brasileira. Isso já faz muito tempo que o Vinícius Júnior não rende absolutamente nada. Mesmo que tenha sido o Ancelotti, o cara que conseguiu fazer ali, fazer com que a seleção se dê bem, né? Com que o Vinícius Júnior, o próprio Vinícius Júnior, tivesse seus melhores momentos na carreira. Vocês podem lembrar de 2024, 2020, que ele teve ali, foi 2024, se não me engano. Ou foi 24, 2023, 24 que ele ganhou a Champions, e só não ganhou a bola de ouro por causa de alguns erros de interpretação que colocaram o Rodri como o vencedor, tá? Eu defendo aqui sim que foi erros de interpretação ali, que ali o Vinícius Júnior realmente jogou bem, resolveu bastante com o Real Madrid, carregou ele sozinho, o time praticamente, apesar de você ter o Toni Kroos ali atrás, né? Claro que o Toni Kroos é um fator incrível, mas ele é mais volante, mais meio campista, que não necessariamente muitas jogadas de ataque. E o Vinícius Júnior conseguiu fazer o dele. O problema é que ele nunca conseguiu repetir essa atuação primorosa no Real Madrid, mas ainda assim, pelo clube joga bem, pô. Joga no nível alto ainda, tá? Não vou dizer que o Vinícius Júnior é um jogador ruim. Atualmente não. Ele é bem trabalhado, é um cara que quando pega no Real Madrid, apesar da queda brusca de rendimento que ele vem tendo, ele ainda consegue fazer algumas coisas, consegue ser um pouco mais decisivo, tá? Mas pela seleção brasileira ele não mostra isso. Ele fez uma boa Copa de 2022, eu me lembro, tá, dessa Copa em que ele não era muito conhecido e também não era muito visado. Então ele conseguia driblar bem, era um Vinícius Júnior que estava surgindo ali, conseguiu fazer o primeiro gol em final de Champions dele, decidiu o título ali para o Real Madrid depois daquele contra-ataque, né? E na Copa do Mundo ele até que foi bem, entendeu? Ele chamava a responsabilidade para si. No jogo da Croácia que a gente é eliminado, ele estava jogando bem demais, estava comendo a bola, e o Tite foi lá e tirou ele para colocar o Rodrigo, que não conseguia fazer a mesma coisa que o Vinícius Júnior. Isso impactou demais no ataque da seleção brasileira, tá? Mas esse ciclo inteiro, o Vinícius Júnior não rendeu nada. O Vinícius Júnior já é muito marcado. Aí o que ele faz? Ele se isola. Tá? Ele se isola completamente ali quando ele pega a bola, aí tenta uma, tenta outra, aí a galera quer ficar dependendo do Vinícius Júnior tentar e errar todas as vezes e conseguir acertar só uma. Mas na Copa do Mundo não é assim, cara. Principalmente a defesa do Brasil. O Brasil vai precisar fazer muito gol, porque a defesa é vazada. O Casemiro, ele quer subir muito junto com o Bruno Guimarães, e você não pode ter um meio campo assim. Você tem que ter um meio campo que fique mais intermediário, que não suba tanto ou que suba só de vez em quando, mas o Casemiro sobe muito, tá? Sendo esse número 5 que ele é. O Bruno Guimarães, que é o número 8, meio campo box to box, aí sim ele tem que fazer tudo. Ele tem que estar no ataque, ele tem que estar na defesa, ele tem que estar apoiando a transição de bola de defesa para o ataque, ele tem que estar criando jogadas lá na beira da grande área, entendeu? E tem que estar finalizando. Mas o Casemiro não, o Casemiro é um jogo... Foi assim, tá? Foi assim com o Casemiro nessa seleção do Tite. E sim, cara, o meio campo do Brasil era bagunçado, muito bagunçado. O Casemiro chegou e botou moral, deu ordem ali naquele meio de campo, fazendo o que ele sempre fazia, que era não subir tanto e ser um meio campo mais de transição do que de ataque. Mas hoje ele tá subindo muito para pressionar, a defesa não vai acompanhar isso, obviamente, porque se acompanhar dá tanto espaço os times podem jogar à vontadíssima no contra-ataque, os defensores vão ficar cansados de ir pro lado pro lado a outro do corpo, de ir pro lado a outro do campo, como os atacantes.
Mas, cara, vai acontecer de ficar esse espaço na defesa, tá? Vai acontecer de ficar esse espaço entre meio campo e defesa. Pode apostar. E o Marrocos vai explorar bem aí, tá? É um time encardido, complicado. Eu não sei como é que joga, tá? Marrocos, eu não acompanhei muito da seleção marroquina. Nem me lembro, na verdade, qual foi a última derrota deles. Em tempo normal, eu não sei. Mas, assim, era para eles terem sido derrotados na final da Copa das Nações Africanas, quando perderam para Senegal nos pênaltis, tá? Foi nos pênaltis, se eu não me engano. Não foi na prorrogação, não. Eles perderam, mas aí porque aconteceu um pênalti mal marcado. Aí a seleção de Senegal tava tentando sair do campo naquela final. Eu não sei, eu não lembro se eu fiz vídeo aqui, eu acho que eu fiz. A seleção de Senegal saindo do campo. O que aconteceu? Eles voltaram, o Marrocos perdeu aquele pênalti. E deu ruim, cara. Deu ruim pra eles perderam depois a final da Copa das Nações Africanas nos pênaltis. Isso aí, se eu não me engano, foi nos pênaltis mesmo. Não vou nem me lembrar. E aí o que acontece? A justiça africana, a justiça desportiva, deu a vitória para Marrocos por 3-0 por WO pela suposta desistência de Senegal. Senegal estava querendo desistir, né? E aí eles consideraram isso como desistência e quiseram punir por uma infração ali. E Marrocos acabou se sagrando assim o campeão da Copa das Nações Africanas. Mas, ainda assim é um time, vou dizer, meio malandro, tá? É um time que abusa um pouco da catimba. E os jogadores, pelo menos os jogadores, qualquer coisa que toca neles, eles já dá os gritos de sentir. E dá ruim, cara. E vai ser complicado trabalhar com um catimbeiro desse. Você sabe como é o futebol sul-americano aqui, que acontece bastante, né? Mas eu não contava que nas culturas do norte da África, mais islamistas, até mais totalitárias algumas, acontecesse um negócio desse. Ou acontecesse pelo menos industrialmente com o Marrocos, mas a gente não pode subestimar, né? Nas sociedades livres pode acontecer bastante sim, como são aqui na América, né, da América do Sul, mas em regimes mais totalitários, onde a cultura é mais extrema, não sei não se assim, de forma industrial isso acontece com tanta frequência, porque Marrocos é desse jeito, praticamente, tá? Aí, cara, é um time que vem completo. Eu tinha dito, o Pastor Grosso vai estar vendo o meu vídeo. Eu tinha dito lá na barbearia do Pastor Grosso, do Dom Varão, tá? Onde eu comprei essa camisa aqui, essa camisa linda aqui da seleção brasileira, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, retrô, do Ronaldinho Gaúcho, ó. Tá vendo? Comprei lá com ele, com o Dom Varão. Tá? Então se tu é de Fortaleza, aqui da Vila Manuel Sátiro, passa ali na barbearia dele, né? E aí o que acontece? Vamos voltar pro jogo, porque eu vou corrigir esse dado aqui. Eu pensava que eles tinham desfalques, tá? O nosso desfalque é o Neymar só. Eu pensava que eles tinham desfalques, mas não tem, tá? Não tem nenhum desfalque. Vem com os melhores jogadores, completo. Vem, por exemplo, com o goleiro Bono, que é um goleiro maravilhoso, um goleiro que pode fazer defesas de níveis extraordinários, muito forte e vem em boa forma. Hakimi, voltando aí de um fim de temporada que teve uma lesão, mas agora ele parece já estar 100%. E claro, nós temos o Brahim Dias, que joga ali no Real Madrid. Não é um jogador de altíssimo nível, não, mas ele é um cara a se observar também. É um cara que vai ser complicado de enfrentar, entende? Eu acho que o Brasil vem finalmente com Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga. Essa zaga mal foi testada direito. Mas eu não sei, é muito complicado. Porque o Gabriel Magalhães e o Marquinhos são os melhores, né? O Marquinhos, por exemplo, é o capitão nato desse time, tá? Porque ele tá aí há muito tempo, né? É um cara mais experiente. Ou o Marquinhos ou o Casemiro vão ser capitães, mas o Casemiro não tá rendendo tanto, eu creio que não possa ser também, tá? E o Gabriel Magalhães, um dos melhores zagueiros da temporada, mas que teve aquele negócio de perder aquele pênalti na final, né? Mas que tomara que ele não tenha se abatido, tomara. E não é pra ele ficar abatido. O Arsenal só tinha chegado na final de Champions uma vez na história e tinha perdido pro Barcelona do Ronaldinho Gaúcho e do Messi. 2006. Aí chega e perde pra esse Paris Saint-Germain, que é o todo poderoso da Europa atualmente, cara. Entende? Então, Gabriel Magalhães, se tu tiver assistindo esse vídeo, que eu acho que não,
Se acalma aí, pô. Baixa a bola. É projeto. Aquilo ali é projeto. Vocês têm tempo pra ganhar ainda. E vamos pra Copa do Mundo. Vamos focar porque agora a gente precisa mesmo dar uma resposta. A seleção precisa dar uma resposta urgentemente em Copas do Mundo. Acho que esse ângulo aqui tá melhorzinho. Essa altura. Beleza. Agora, cara, eu quero trazer alguns fatos pra vocês. Eu vou fugir um pouco do convencional, tá? Porque a maioria dos fatos são, tipo assim, quando você vai ver os jogos de estreia da seleção brasileira, ou quantas estreias. O Brasil participou de todas as Copas, mas quantas ganhou? Ou qual foi a última derrota? Essa eu nem sei, na verdade. Mas. Ou então, as únicas dinastias são Brasil e Itália, né? Mas eu quero fugir um pouco do convencional, tirando fatos do lugarzinho onde a gente acessa aí a próstata, tá? Beleza, vamos lá. No século XXI, vamos pegar todas as Copas, são 2002, 2006, de 2002 até 2022. Nós tivemos 2, 6, 10, 14, 18, 22. Nós tivemos 7 Copas do Mundo, né? Até agora. Não, perdão, tivemos 6 Copas do Mundo. 6 seleções diferentes ganharam elas. Se a Copa do Mundo começa em 2002, nós não temos nenhum maior campeão. Nós só temos seleções que têm um título. Quer ver? 2002, Brasil. 2006, Itália. 2010, Espanha. 2014, foi quem? Alemanha, né? Aquele deplorável 7-1. 2018, foi a França. E 2022 foi a Argentina, tá? E é o seguinte, eu repeti algum? Não, né? Eu não repeti nenhum, tá? E também tem outra curiosidade. Vocês lembram quem são os campeões da década de 90? São 90, 94 e 98. Lembram? Tá. Porque grava esses nomes, porque esses nomes são os que também já conquistaram títulos no século XXI. Então conquistaram tanto na década de 90 como no século XXI. O Brasil, que conquistou em 94 e 2002, respectivamente. A Alemanha, respectivamente, em 90 e 2014, perdão. E a França conquistou em 98 e 2018, tá? É isso. A final mais que mais aconteceu, ela é Alemanha e Argentina. Aconteceu 3 vezes, sendo que a Argentina ganhou a de 1986, a Alemanha ganhou, entre elas, a de 1990, e a Alemanha também ganhou a de 2014, que foi inclusive aqui no Brasil, tá? E é o seguinte, vamos lá. Por falar em Alemanha, a Alemanha tem uma rivalidade muito grande com a Itália. Quando vocês vão falar em maior clássico, vamos pegar maior clássico do mundo. Barcelona e Real Madrid, certo? Mas e quando se fala em seleções? Brasil e Argentina. Isso praticamente ninguém tem dúvida. Mas e o segundo? Qual o maior clássico da Europa? Alemanha e Itália. É o maior clássico da Europa, tá? Essas duas seleções que se enfrentaram várias vezes em Copas, mas que, tipo assim, dá pra desenhar, dá pra forçar um pouquinho a barra e dizer que o primeiro encontro delas foi quando os romanos e os germânicos, eles se encontraram pelas primeira vez, né? Que os germânicos que destruíram a Roma Ocidental, que é o Império Romano que nós conhecemos, ficou lá o Império Bizantino, que era, na verdade, o Império Romano do Oriente, e... Por exemplo, na região em que hoje é a Alemanha, habitavam os hunos, e uma figura conhecida dos hunos era quem? Átila, né? Átila que destruiu bastante Roma, e tinha os vândalos, que eram povos germânicos vindos da Escandinávia também, que acabaram fazendo um caos tão grande no Império Romano, que todo mundo que faz uma arruaça na rua é chamado de vândalo, por causa deles, tá? Aí depois, eles se confrontam na Primeira Guerra Mundial, só que tem um detalhe. A Itália ela era no início aliada da Alemanha nesse conflito. Só que, no começo, ele disse, como o tratado é de defesa, eu não vou entrar. Aí a Inglaterra chegou e prometeu alguns territórios da Áustria-Hungria para a Itália, que mudou de lado. Só que eles não tiveram combates muito significativos, ou talvez nem tiveram combates, né? Nem sei muito bem dessa daí. Mas a Itália... ela combateu mais com o Império Austro-Húngaro, tá? Os combates foram mais ali na fronteira entre ambos.
Na Segunda Guerra Mundial, eles já começaram o conflito juntos, do mesmo lado, junto com o Japão ali também, tá? Mas no meio da guerra aconteceu o quê? A invasão americana à Itália. E aí, a resistência italiana, ela deu um golpe de Estado e prendeu Benito Mussolini. O que o Hitler fez? Blitzkrieg, e dominou uma parte da Itália. Aí ficaram divididas a República da Itália, era, né? E a República Social Italiana, que era a república ali do socialismo fascista do Mussolini, meio que fantoche, agora já fantoche da Alemanha, tá? E aí ficou lá esses combates entre os dois, aí o Brasil chegou a combater também, né? Nossos pracinhas na Força Expedicionária Brasileira, o senhor General Mascarenhas de Moraes e tudo, mas isso é um show à parte, tá? E aí no futebol eles começaram a se confrontar bastante, tá? Eles fizeram, por exemplo, uma final de Copa do Mundo de 1982, naquela que o Brasil vem badalado com o Zico e tudo, mas perde para a própria Itália, né? E a Itália vai para a final, ganha da Alemanha por 3-1. Na época a Alemanha ainda era a Alemanha Ocidental, né? Que ficou com... que era a Alemanha que a gente conhece, era a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental geralmente era mais fraca, né? Foi 3-1, tá? Disso a Alemanha se vingou conquistando a Copa do Mundo de 1990, aonde? Na Itália, em cima da Argentina, como eu já mencionei, tá? Conquistou ali a Copa do Mundo. O que a Itália fez alguns anos depois? Isso foi 16 anos depois, 2006. Cara, a Itália simplesmente conquistou a Copa na casa da Alemanha, tá? Eliminando os alemães na semifinal. E eu vou já falar um pouco sobre esse confronto de novo, tá? Ele vai já aparecer aqui, tá? Mas é isso, cara. Esse é um grande... A Itália e a Alemanha é um clássico assim que você sempre tem que acompanhar, tá? Um clássico recente, um clássico antigo, mas que recentemente ainda tem os seus jogos, dois times em crise, dois futebols em crise, mas a Alemanha ainda tá muito melhor, né, que a Itália. O que mais? A última vez que os dois participaram de Copas foi quando foram campeões. Quer ver? Eu vou provar agora. Em 2006, a Itália foi campeã, né? Pronto. Em 2010, o que aconteceu? Em 2010, a Itália foi eliminada na fase de grupos quando tinha de adversários Eslováquia, Eslovênia e Nova Zelândia, ficando em último naquele grupo, tá? Em 2014 foi eliminada num grupo que tinha Inglaterra, Uruguai e Costa Rica, mas não passou a Inglaterra, passaram Costa Rica e Uruguai, tá? E aí o que acontece? Fica fora de 2018, fica fora da Copa de 2022 também, e agora também tá fora, né? Mas até o presente momento eu tô fazendo esse dado, tá? Porque até o presente momento também, a última vez que a Alemanha foi a um mata-mata de Copa foi em 2014, quando foi campeã. Em 2018 cai naquela fase de grupos, quando tinha Suécia, México e Coreia do Sul, perdendo aquele jogo de 2-0, né, pra Coreia do Sul no final, perdeu pro México no começo, e aquele jogo contra a Suécia, que foi o golaço do Toni Kroos de falta, né? Que ele toca ali com o cara, dá uma tabelinha. O cara só para a bola para ele, não me lembro quem era o jogador. E ele bate faz um golaço maravilhoso. Né? A Alemanha ganhando, eu lembro desse jogo. E o Luiz Roberto narrou. Gol da campeã mundial da Alemanha. Lindo demais. E em 2022, quando tinham Alemanha, Espanha, Japão e a Costa Rica, a Espanha e o Japão passaram no grupo e a Alemanha ficou, tá? A Alemanha perdeu pro Japão naquela hora. Também. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre a própria Alemanha, voltar no passado dela, porque ela protagoniza coisas que parecem muito mentira. Por quê? O que é que eu digo? A Alemanha, na Copa de 2010, ela conseguiu disparar 3 goleadas e não ser a campeã da Copa do Mundo. Você tem ideia do que é isso? É muito complicado mesmo, porque ó, a Alemanha mete 4-0 na Austrália na fase de grupo, até aí um adversário fácil. Bom, mas 4-1 na Inglaterra nas oitavas. A Inglaterra também naquela época não era muito grande, não muito forte. E claro, a Argentina 4-0 nas quartas, né? A Argentina é forte, pô. Tinha Messi no auge, mas era treinada pelo Maradona, então dá pra relevar. Mas você vê que ainda assim eles meteram 3 goleadas, perdão, e acabaram não vencendo esse campeonato, tá? E eu vou já chegar nisso. Porque eles chegaram a 4 semifinais seguidas, cara. E nessas, assim, 2002, 2006, 2010 e 2014 foram semifinais. Essa de 2014 ele venceu. Nessas 3 aqui,
Ele só perdeu pra campeã, porque em 2002, quer que eu prove? 2002, perdeu pro Brasil na final, certo? Beleza, até aí é na final. 2006, perdeu pra Itália. Como eu não disse que eu ia mencionar esse confronto, perdeu pra Itália na semifinal 2-0, na prorrogação, jogo histórico entre Alemanha e Itália, tá? E a Itália foi campeã depois. E 2010 perdeu para a Espanha na semifinal por 1-0 e a Espanha acabaria vencendo a Holanda naquela vez, tá? E foi isso assim. Eles, para vocês terem uma ideia, a Alemanha no século XXI nunca tinha ficado abaixo do terceiro lugar na Copa do Mundo até a eliminação de 2018. Jogos de terceiro lugar que eles ficaram. Foi em 2006, ganhando de Portugal por 3-1. E foi em 2010 ganhando do Uruguai por 3-2, tá? Ganhando ali do Uruguai e conseguindo o terceiro lugar. Mas eles nunca... Só para você ter uma ideia, um time que em 4 Copas nunca fica abaixo, nenhuma delas fica abaixo de terceiro, para você ver o tamanho, e para você ver o quão histórica foi a eliminação alemã de 2018, isso não pode ser esquecido, entende? Não pode, tá? E é isso, cara. São esses os fatos que eu queria apresentar. Eu prolonguei bastante os vídeos com eles, né? A verdade é essa. Mas fiquem aí com o pré-jogo. Eu volto mais tarde, ou talvez amanhã, com pós-jogo. Eu quero voltar mais tarde com um pós-jogo aqui pra vocês, falando sobre como foi a minha experiência e como foi o desenrolar da partida. Se o Brasil perdeu, se o Brasil ganhou. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.